Meu nome é Tamara, sou hematologista do time da Sofosmed. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre as linfonodomegalias. Antes, alguns recados. Então, curte, compartilha, comenta, traz suas dúvidas, sugestões. A gente está aqui para criar um conteúdo de mais qualidade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as linfonodomegalias, para a gente ter isso de forma bastante prática. Você tem um roteirinho de o que são as linfonodomegalias, como a gente vai classificar elas, o que vai ajudar no nosso raciocínio, o que pode causar o aumento dos linfonodos e como nós vamos investigar. Falando um pouquinho do que são, os linfonodos são as famosas ínguas, né? A gente ouve muito falar. Elas geralmente são órgãos que são do formato de um feijão, geralmente 1,2 centímetros, e que estão espalhadas em todo o nosso corpo. Algumas, inclusive, são palpáveis, as cervicais, as axilares, as inguinais, e nas pessoas mais magras, inclusive, podem ser visíveis. São órgãos responsáveis por filtrar a linfa do nosso organismo, então são uma rede de defesa, são órgãos linfóides, ricas em linfócitos B e T em diversos estágios de maturação, tá? Então, quando nós falamos de linfonodomegalias, linfonodos aumentados, precisamos classificar elas em agudas, que são aquelas que acontecem de 2 a 3 semanas, aí no máximo 4 semanas, e aquelas que duram mais de um mês, que classificamos como crônicas. E as linfonodomegalias podem ser localizadas, quando acometem apenas uma região, por exemplo, a cervical apenas, ou disseminadas, quando elas acometem mais de uma região. Então, quando a gente tem linfonodomegalias que são dos dois lados cervicais, torácicas, axilares, abdominais associadas, dizemos que são disseminadas. Essa classificação vai nos ajudar a pensar na causa. Quais são as causas de linfonodos aumentados? Então, as linfonodomegalias são bastante inespecíficas. Inúmeras condições podem causar aumento nos linfonodos. A mais comum, as mais comuns disparadamente são as infecciosas. Então, infecções virais como a mononucleose, como rubéola, dengue, herpes, todas podem causar aumento de linfonodos. Infecções bacterianas, se você tem infecção cutânea em algum local, geralmente os linfonodos ali daquela região estão aumentados, né? Então quando você tem uma faringite, por exemplo, isso pode aumentar também os linfonodos naquela região. Então causas micobacteriose, tuberculose, por exemplo, ganglionar pode causar aumento dos linfonodos de forma disseminada. Temos as causas fúngicas, histoplasmose, paracoccidioidomicose. Então, são causas também de linfonodomegalias. E temos as causas que não são as infecciosas. Temos as causas, por exemplo, neoplásicas. Podem ser neoplasias hematológicas, por exemplo, as leucemias, linfomas, não classicamente podem aumentar linfonodos. Temos como neoplasias secundárias acometendo os linfonodos. Neoplasia de mama acometendo os linfonodos axilares. Neoplasias pulmonares, acometendo linfonodos de hilo pulmonar, supraclavicular, são bastante comuns de acontecer também. Tem causas infecciosas inflamatórias, classicamente sarcoidose é uma causa de linfonodos aumentados. E até mesmo o uso de algumas medicações podem aumentar o linfonodo. Por exemplo, a fenitoína pode ser um caso de linfonodomegalia, embora seja bastante incomum. Então, você tendo um linfonodo aumentado, como investigar? A investigação depende, como toda boa investigação clínica, de uma boa anamnese. Então, qual a idade daquele paciente? É um paciente jovem ou um paciente idoso? Qual o tempo que esses linfonodos estão aumentando? Então, são linfonodos que estão aumentados há 2 semanas ou há 3 meses? E sintomas associados? Tem dor no local do linfonodo, febre, sudorese noturna, tremores, perda de peso? Tem algum sintoma de diarreia crônica ou até mesmo aguda, tosse? Sintomas infecciosos, lesões cutâneas que a gente possa associar. E qual é o histórico familiar desse paciente? É um paciente que tem um histórico familiar de câncer importante, uma mulher com um histórico familiar de câncer de mama, com linfonodo axilar. Contato com animais, às vezes a gente esquece de perguntar. Então, tem gato? Teve algum contato com gato estranho? Foi alguma caverna? Teve contato com morcego? Então, quais são as medicações? Fenitoína, Idantal, alopurinol, são drogas que raramente, mas pode acontecer de dar aumento linfonodal. E o nosso próximo passo é um bom exame físico, né? Quais são os linfonodos que estão aumentados? Qual o tamanho desses linfonodos? Eles são elásticos?
fibroelásticos, que a gente chama, são endurecidos, são linfonodos aderidos ou eles são móveis. Essas são características importantes na nossa avaliação e onde eles estão aumentados de forma que a gente possa palpar. Linfonodos, por exemplo, cervicais, axilares, inguinais, às vezes a gente palpa normalmente em pessoas magras, mas a gente sabe que as características ali estão normais. Quando são linfonodos alterados, chamam a nossa atenção, principalmente em algumas localidades, tipo linfonodo supraclavicular, epitroclear, são linfonodos que até nas pessoas magras a gente não palpa. Então, se está palpável, tem alguma coisa estranha, a gente precisa investigar. Então, tem hepatosplenomegalia, como é que está a amígdala? Tem alguma lesão cutânea? Todas são coisas que durante o exame físico a gente precisa ver. Então, da partir daí, a gente passa para os exames laboratoriais. O que a gente precisa pedir para o paciente? Bom, pertinente para o hemograma, a função renal, a função hepática, provas inflamatórias, PCR e VHS. Alguns pacientes você vai investigar doenças reumatológicas, um fator reumatoide, outros autoanticorpos, o anti-DNA, por exemplo, na investigação de lúpus, por exemplo, mas você pode precisar solicitar também sorologias, no caso dos infecciosos. Então, sorologia para toxoplasmose, herpes, CMV, EBV, às vezes mesmo PCR, para solicitar para alguns vírus, por exemplo, e alguns fungos também. Então, todas as investigações são pertinentes, mas precisam ser guiadas conforme a sua suspeita clínica, não dá para pedir tudo para todo mundo. E do ponto de vista de imagem, o exame inicial geralmente é ultrassom com Doppler para a gente avaliar aquelas características do linfonodo. Então, ele é um linfonodo que geralmente, como ele é no formato de um feijão, mas se ele está globoso, ele está alongado, perdeu aquela estrutura interna, chama de típica, com a distribuição da gordura medular, isso se perde, são critérios de atipia que chamam a nossa atenção de que algo pode estar errado. O próximo passo, muitas vezes, é a tomografia, para você ver onde estão esses linfonodos aumentados. Então, geralmente vai cervical, torácica, abdominal, com contraste, para a gente ver a distribuição dos linfonodos e outras lesões associadas. Tem hepatosplenomegalia, você acha a lesão em algum outro local que lhe chame a atenção. Então, é um exame bastante pertinente. Para a gente ter certeza das características daquele linfonodo, a gente só consegue isso através de uma biópsia. Muitas vezes se começa com biópsia por agulha fina, no entanto, para o hematologista a gente não gosta tanto assim, porque é um exame que você pede muito a característica do celular e você pede completamente daquele meio celular, que muitas vezes é importante para o diagnóstico. Então, uma biópsia por agulha grossa é preferível e preferido dos hematologistas, assim, o queridinho, é a biópsia excisional do linfonodo, que você preserva toda a sua estrutura e você avalia não só aquelas células, mas toda a citoarquitetura, que pode muitas vezes lhe dar um diagnóstico, principalmente nos casos de diagnósticos difíceis. Então, a avaliação de linfonodo não dá para ser feito, por exemplo, num corredor de hospital. É algo que você precisa parar, avaliar direitinho, avaliar o paciente, ver as possibilidades diagnósticas que vão guiar para que você chegue àquela resposta, o que está acontecendo. Bom, gostou? Curtiu? Compartilha. Traga suas dúvidas, o que você puder, estamos aqui.